para falar dos impactos da pandemia, eu acho que a gente teria que situar algumas singularidades do contexto do qual a gente vem e algumas particularidades das estruturas que funcionam, né, no país que recebe a gente. Então, nesse sentido. Quando passou isso, eu comecei a me preocupar bastante com as questões dos corpos, né? Corpos amarelos, corpos negros e quilombolas e indígenas, e pensar possibilidades de solidariedade antirracista, e também na questão de gênero, né? De tanto das mulheres desses grupos que eu citei, quanto das crianças, adolescentes e mulheres que estão em situação de risco nessa pandemia. As epidemias são formas de extermínio de nossos povos indígenas desde 1500. Para além do fator biológico, o racismo estrutural, o etnocídio e a pobreza agigandam imensamente a nossa vulnerabilidade nesses cenários. Falar dos impactos da pandemia implica, primeiro, a gente se situar nessa conversa, né? Eu falo aqui enquanto uma mulher estrangeira, pesquisadora, que veio a esse país, Brasil, a desenvolver uma pesquisa de doutorado, né? E nós vivemos um contexto de muitas angústias, né? De muitas incertezas. Eu acompanho as notícias e me sinto, às vezes, bastante angustiada. Não vou dizer que não, além de me sentir bastante cansada. 30 horas por dia dentro de casa com 2 crianças não é fácil, demanda muita da nossa energia, né? Como mulher, né, na pandemia, como uma mulher negra, de origem multiétnica, né, filha de um japonês, nascida em Belém do Pará. Primeiro, eu me preocupei em relação à minha própria saúde, que já tive histórico de asma, e em relação à minha família, que está na região norte do Brasil, que é um lugar de vulnerabilidade socioeconômica em termos de infraestrutura. Então, nesse sentido, para a gente conseguir compreender os impactos específicos, por exemplo, na minha experiência, a gente teria que falar que Cuba é uma sociedade que não é totalmente digitalizada, informatizada, e a gente tem que situar isso num contexto global de distribuição desigual de riquezas, mas a gente também tem que situar isso num contexto nacional, né? Então, assim, nem todas as pessoas têm acesso à internet em Cuba nas suas casas. Nesse sentido, o Estado disponibiliza algumas opções, como é, por exemplo, algumas praças que têm conectividade. Então, a opção que usava minha família, que não tem internet em casa, era se deslocar até essas praças públicas para aí conseguir ter uma comunicação comigo. Então, nesse contexto de confinamento, nesse contexto de Covid, né, que exige confinamento, pois aí elas não conseguem mais se deslocar. Eu me sinto muito nesse lugar do Guido. Em um minuto é o que eu posso dizer, assim, o que é ser mãe na quarentena? É viver o filme A Vida é Bela na prática mesmo. O agronegócio, os grileiros, os mineiros, eles não param de explorar enquanto a quarentena acontece. As invasões das terras indígenas não param de acontecer. E o órgão, FUNAI, que seria para nos proteger, acaba servindo aos interesses desse Estado colonial. Quando a gente fala que é cubana, a gente tem se deparado com, enfim, esse tipo de falas de que os médicos cubanos estavam sendo escravizados pelo governo, tudo mais. Então pensa que a gente vai a uma instituição de saúde com uma demanda de cuidado, né? A gente tem ainda por cima que lidar com essas coisas e que tem a ver com esse contexto que a gente tá inserido com essas narrativas que estimulam, enfim, que são desenvolvidas através das mídias hegemônicas e que autorizam as pessoas a ter esse tipo de falas xenofóbicas, inclusive numa instituição de saúde. Isso dá para pensar em vários pontos, né, em torno acerca de como se oferecem e se concebem cuidados em saúde para diversos corpos, para diversos usuários, que não são os usuários nacionais, como se cuidam esses corpos, né? Pensando que uma instituição de saúde tem que acolher as pessoas. Então, eu torço muito para não ficar doente e não ter que demandar os serviços de saúde. É um momento que nós chamamos ao apoio das nossas lutas todo mundo que se preocupa com a descolonização, porque não existe descolonização sem povos indígenas. Vidas indígenas importam.